Não existe diálogo com o seu filho adolescente? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. Eu sou autora do projeto Pedagogia na Família, que tem como foco principal a capacitação dos pais para que eles possam estar atuando em família com mais segurança e equilíbrio. Papai e mamãe, hoje você olha para o seu filho adolescente e percebe que vocês não conseguem manter um diálogo respeitoso? Cada conversa que você procura manter com seu filho termina em discussões infrutíferas? É para você que hoje eu quero falar e gerar reflexão. Perceba, papai e mamãe, que na adolescência os nossos filhos eles enfrentam uma série de dificuldades que deixam a mente deles desacomodada emocionalmente. E se você, papai e mamãe, não perceber que essa ação do seu filho, essa forma como ele está atuando junto a você e com todos os membros da família, não depende muito dele, porque ele nesse momento está agindo de forma imatura por não ter ainda a condição, a segurança e o equilíbrio emocional necessários para que ele possa dar conta das demandas que a adolescência traz de forma tranquila, é preciso que você reflita sobre a sua posição nessa relação com seu filho. Não cabe aqui eu pedir a você para deixar de sofrer com essa situação, porque todos os pais, quando sentem que os filhos estão em conflito, estão enfrentando alguma dificuldade, certamente vão sofrer. Mas a reflexão que eu quero trazer para você hoje é tentar mostrar que se você procura se manter em equilíbrio, se você tem a consciência tranquila do modelo educativo que você procurou levar, gerar na vida do seu filho, certamente você não vai se deixar sequestrar emocionalmente pela forma como ele está agindo. Muito pelo contrário, você vai se sentir capaz de estar atuando junto a ele, auxiliando-o a atravessar essa fase mais difícil da vida deles, que é a adolescência. Entenda que ele, nesse momento, olha para você, papai e mamãe, e ele se sente mais apartado. E muitos adolescentes não conseguem se situar de forma tranquila nesse distanciamento que agora é necessário, porque eles não são mais crianças. Então, muitas vezes, os adolescentes ainda querem ser tratados pelos pais como eram tratados no período infantil, com aquela proteção, com aquele cuidado, com aquela presença constante. E como eles não conseguem ter mais isso, porque é necessário que você, como pai e educador, como a mãe que deseja que seu filho se desenvolva de forma saudável, que você nesse momento dê a ele mais liberdade e espaço e delegue tarefas que agora ele já tem condições de realizar. E com isso ele sofre. Quando ele sofre, certamente a forma como ele vai dialogar e vai conversar com você, que está sendo mais agressiva, gerando essas discussões, é que ele não consegue equilibrar. Entenda que são gerações diferentes, áreas de interesses diferentes, contextos totalmente diferentes, que vão fazer com que ele se veja obrigado a entender cada uma das situações de convívio junto a você, mas ele não consegue. Então, como você pode estar agindo para evitar que todas as vezes que você ou ele tentam chegar a um diálogo, a uma convivência tranquila e harmoniosa, vocês não conseguem? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que sair desse mundo que você se colocou como
pai, educador, orientador, aquele que está sempre certo, aquele que não pode aprender ou não tem nada a aprender com o filho. Essa postura é uma postura engessada, que vai ser limitante na hora em que você pretender agir em relação ao seu filho. Então, se permita humanizar sua relação com ele, fazendo com que ele perceba que você procurou passar, orientar e dar aquilo que você tem de melhor, as suas experiências próprias, a sua forma de vivência. E agora, cabe a ele se utilizar desses conteúdos que você gerou para ele e procurar dar conta das próprias demandas, deixando claro que ele não precisa ser igual a você. E ele também não precisa concordar com tudo aquilo que você faz, com tudo aquilo que você acha certo. Porque os mundos são diferentes. Seu filho é uma individualidade e, como tal, ele pensa e age de forma diferente. Mas os pais, eles se colocam nessa condição, e nós falamos há pouco de engessamento, e eles não se permitem entender ou refletir sobre essas questões. E eles passam a olhar o filho como um filho indisciplinado. A partir daí, eles acionam o gatilho da rejeição, o gatilho do julgamento. Então, todas as vezes que eles vão conversar com os filhos, eles levam todo esse julgamento, não é? Levam essa rejeição, aquilo que o filho está querendo demonstrar ser ou querer ser, e com isso o diálogo não acontece. Eu já imagino a cena. Muitas vezes você vai conversar com o seu filho e quando ele começa a falar que você percebe o assunto, que é aquele assunto que você não gosta, que você não concorda, então imediatamente você já interpela o filho e não permite que ele fale. Todas as vezes que ele tenta conversar sobre isso, você se sobrepõe a esse diálogo dele, a essa fala dele e não se permite ouvir o que ele tem a dizer. Como que você espera ter uma nova relação com seu filho se você não se permite, pelo menos, ter uma escuta sensível para depois você contra-argumentar aquilo que ele está lhe falando, passando para você? Veja que a gente espera da sua condição de pai, de ser mais maduro, de ter mais vivência, mais experiências. A gente espera que a partir daí você demonstre a ele como deve se comportar nesse diálogo. Que você mostre a ele que é preciso primeiro ouvir para depois falar. Porque quando a gente não dá o direito ao outro de falar, certamente esse outro também não precisa nos dar esse direito. E se a gente tentar impor isso, vamos estar agindo não com a autoridade moral que é necessária a todo pai e a toda mãe, mas estaremos agindo com autoritarismo. O autoritarismo, ele gera disfunções emocionais nos nossos filhos. Eles fazem com que os nossos filhos se sintam incapazes de serem quem eles são. Eles se sentem inseguros de darem conta dessa ou daquela atividade. Porque a pressão que o autoritarismo gera, ela faz com que seu filho se feche. Se ele já estiver num nível de amadurecimento, no período da adolescência, que faz com que ele se sinta capaz de contra-argumentar com você, certamente, todas as vezes que você procurar agir com autoritarismo, ele vai rebater. E todas as vezes que ele rebater aquilo que você está tentando dizer, você não vai se sentir bem e vai exigir dele o respeito que primeiramente foi quebrado por você, quando não se dispôs
a ouvir o seu filho. A relação em família, ela é complexa exatamente por isso. As partes, de certa forma, se conhecem, sabem as qualidades e os defeitos de cada um. E quando uma discussão se instala, é natural que ambas as partes toquem naqueles pontos fracos que fazem com que aquele calinho passe a doer, sabe? E cada um sabe onde o calo dói. E se você observa seu filho e ele lhe observa, cada um vai saber onde o calo do outro dói. Então, como forma de defesa, a gente costuma utilizar a acusação, a agressão verbal. E a partir daí, todo o problema está instalado e nada vai funcionar. Então, papai e mamãe, perceba que se você procurar manter o equilíbrio sem se permitir se desequilibrar, se deixar sequestrar emocionalmente por tudo aquilo que seu filho está falando ou pela forma como ele está se comportando, você vai passar a ser um grande exemplo para ele. Quando o seu filho não consegue lidar com as próprias emoções e não consegue ter uma relação boa com você, com a família, ele se sente mal. Ele se sente apartado, desagregado desse núcleo. E essa sensação de não pertencimento vai fazer com que ele reaja assim. Então, todas as vezes que você procurá-lo para conversar, ele já vai entrar em modo de autodefesa. E nesse modo de autodefesa, ele não vai estar com os ouvidos atentos, aptos a ouvir aquilo que você tem a passar para ele. Sabe por quê? Porque ele imagina que você vai estar falando a mesma coisa, gerando o mesmo discurso, que esse seu discurso pode estar sendo recorrente. A sua fala, ela educa muito pouco diante da capacidade que o seu exemplo tem de educar o seu filho. Então imagine se todas as vezes que vocês forem conversar, você conseguir se manter em silêncio e em equilíbrio. Com o tempo, seu filho vai observar que você consegue manter essa estrutura. E ele vai olhar para você e vai dizer, poxa, mas meu pai não reage negativamente àquilo que eu tenho dito a ele. Então ele vai se sentir envergonhado e ele vai começar a tentar agir como você. É por isso que o exemplo tem uma força tão grande. E quando você consegue unir, não é, manter em sintonia, né, na mesma sintonia, a sua fala e a sua ação, seu filho vai se sentir incapaz de rebater os seus argumentos. Percebem? Então veja como, muitas vezes, a gente se deixa levar pela situação de desequilíbrio e depois a gente se arrepende. Poxa, eu poderia ter agido de uma forma diferente. Eu poderia ter tido mais paciência. E isso acontece em todos os nossos relacionamentos. É necessário que a gente saiba identificar isso. Porque quando a gente não se permite se colocar na posição daquele que não quer o confronto, a gente sofre. Depois que as agressões acontecem, depois que o diálogo está perdido, a gente se sente mal, triste, fracassado. E percebe também que passa a haver um distanciamento ainda maior nesse processo, que é prejudicial para a relação. Então entenda que muitas vezes cabe à parte mais madura da relação, e é por isso que a gente bate muito nessa tecla, tomar uma postura diferente. Essa escuta sensível, ela cura o seu filho. Ela aproxima o seu filho de você. A escuta sensível também tem a capacidade de harmonizar todo o processo educativo. Porque o seu filho, ele vai se sentir valorizado, digamos assim.
E ainda mais, ele vai se sentir respeitado. Quando existe amor, quem é respeitado aprende a respeitar. Percebe? Essa fórmula só não é válida quando a relação não está baseada nesse sentimento. Porque o amor, ele vem como base principal para estruturar essa relação familiar. E é acionando o gatilho do amor, não é, que a gente consegue gerar nos nossos filhos resultados positivos, reflexões válidas, desenvolvimento saudável, equilíbrio. Então, imagine a situação, seu filho é procurado por você para uma conversa. E nessa conversa, você já inicia impondo regras de comportamento, regras de conduta. Isso não vai resolver, não vai solucionar. Esse amor que você busca levar ao seu filho, ele precisa ser menos ansioso, ele precisa ser menos egoísta e ele precisa também ser menos narcisista. Então vamos lá. O amor ansioso é aquele que assim que dá, espera o retorno, não é? Então você, todas as vezes que dá uma demonstração ao seu filho, você procura receber em troca essas demonstrações de amor. Então você diz que ama e espera ouvir de volta: eu também te amo, mamãe. Eu também te amo, papai. Você diz que quer bem e quer receber de volta demonstrações desse bem-querer. Porque você entende que todo aquele que ama precisa ser amado. E veja, aquele que ama, ele precisa se bastar. Não é? Você ama porque ama. Não é? Você gosta porque gosta, porque você vê no outro qualidades e defeitos e mesmo assim você segue amando. Então é preciso entender que esse amor, nele não cabe essa barganha. Esse desejo de dizer ao filho que para amá-lo ou que está difícil amá-lo porque ele se comporta assim, porque ele age assim, porque ele fala de um jeito, porque ele lhe afronta. Entende? O amor precisa se bastar. O amor egoísta é aquele que quer apenas ser visto. Não é? Eu amo, mas eu espero que o movimento venha do outro para mim. Eu não alimento essa relação. Eu não procuro usar de empatia, de tolerância para gerar no outro sentimentos, emoções, não é? Nem é sentimentos, mas emoções válidas, não é? E o amor narcisista vai muito ao encontro desse, não é? Você só quer se manter naquela relação quando o outro atende tudo aquilo que você espera. São formas diferentes de amar, mas formas que não geram frutos positivos na relação. E é preciso que você se trabalhe, que você busque atuar de uma maneira diferente para que possa obter resultados positivos desse retorno do seu filho. A ausência do diálogo, ela faz com que cada um se coloque numa postura, não é? Se feche no seu canto e vocês quando cruzam, vocês quando estão em contato, vocês evitam até falar. Percebe? Porque você entende que toda vez que um ou outro começar essa conversa, ela não vai terminar bem. Esse silêncio, ele é válido. Mas ele é válido no momento da discussão. Porque aí, se você não deseja entrar nesse processo de agressão mútua, você se fecha, se cala e se dispõe apenas a ouvir o outro. E isso aí é válido.
Porque depois que você ouvir o que o outro tem a dizer, no caso o seu filho, você vai poder digerir tudo aquilo, não é? Entender como aquilo se processou e só depois você vai contra-argumentar. Percebe que é uma relação diferente? Que é uma postura diferente, mas que é super válida. Então não espere que seu filho haja desse jeito. Seja você aquele a servir de exemplo para demonstrar a ele que quando um está falando, o outro deve silenciar, ao invés de estar sempre rebatendo. Quando você for conversar com ele, deixe claro algumas ações que vão ser super válidas nesse processo. Por exemplo, seja sincero e diga: filho, eu quero apenas conversar. E eu peço a você que não altere a voz, não é? Que não contra-argumente o que eu estou dizendo. Em contrapartida, eu vou procurar agir da mesma forma. Vamos procurar ouvir mais um ao outro, agir com mais tolerância, porque assim a gente tem mais chance de se entender. Então, se você levanta essa bandeira da paz, não é? Se você procura assim, tornar a relação mais tranquila, mais leve, basear esse entendimento em ações que possam gerar mais paz, possam gerar mais empatia, tudo vai correr ou transcorrer de uma forma mais tranquila. Percebe? Então, é preciso também que antes de conversar com seu filho, você esteja bem. Entenda que é um outro mundo, um mundo que pensa diferente, que age diferente e que tem conteúdos diferentes. Porque aquilo mesmo que você consegue ter acesso de informação, hoje em dia, com a tecnologia aí sendo utilizada por nossas crianças e jovens de uma forma tão contundente, eles também têm acesso. Então, para que eles queiram conversar com você, vai ser preciso que você mostre o seu potencial de conhecimento, de diálogo, né? De paciência, de tolerância. Entende? Então, vá tranquilo, esteja bem, não é? Não procure essa conversa no momento que você passou por uma discussão ou após um dia estressante de trabalho. Você precisa estar bem. E quando é você que busca nele uma situação ou uma reação diferente, entenda que para que ele reaja ou ele interaja de uma forma tranquila com você, ele também precisa estar bem. Então, se o dia para ele também for estressante, ele não vai conseguir dar esse retorno positivo. Ele não vai querer nem sentar para ouvir. Então, tudo tem um limite. E essa coragem de amar, essa coragem para amar sem esperar o retorno, ela precisa ser demonstrada. Ela precisa ser posta em ação. E quando eu peço para você ter cuidado consigo mesmo, é exatamente para que você não se permita viver numa relação abusiva com o seu filho. Porque essa relação abusiva, ela acontece dos pais para os filhos e também dos filhos para com os pais. Então não se permita ser um dependente emocional do seu filho. Não se permita ser sequestrado por aquilo que ele leva até você. É preciso que você seja o protagonista dessa ação. É preciso que você, papai e mamãe, se coloque numa posição daquele que tem muito a dar, mas que não espera total acolhimento do filho para tudo que você leva a ele. Porque assim você já deixou de lado aí uma série de conflitos. Entende? Gere a vivência, gere o diálogo, gere a reflexão, mas não imponha, né? Não use desse autoritarismo exacerbado, não use de barganhas, porque todas as vezes que a gente é pressionado dessa forma, a gente se sente mal. Mantenha um equilíbrio, mantenha essa sintonia entre a fala e a ação,
porque você vai estar sendo exemplo para ele. Você vai estar dizendo a ele que, agindo assim, ele também tem muito mais chances de obter êxito na argumentação que ele quer levar para você. Porque ele precisa ser ouvido. Ele precisa ter o direito de se posicionar. Ele precisa ter o direito de se mostrar a você, sem que isso gere em você um desconforto emocional, sem que isso gere na relação discussões infrutíferas. Percebe? Então, papai e mamãe, vamos passar a refletir melhor sobre isso, a agir de uma forma mais positiva, a enaltecer as qualidades do outro antes de rebater o tempo todo as dificuldades que ele tem de se posicionar, de se relacionar, de agir, de falar, porque é assim que a gente consegue ensinar. A gente não consegue ser um pai, uma mãe, educador, quando a gente não dá ao outro o direito de, antes de agir, refletir sobre aquilo que a gente leva para eles. Então fica aqui a minha reflexão para que você possa estar se posicionando na sua relação junto ao seu filho, para que você possa conseguir entrar num novo momento, gerando mais diálogo, gerando mais entendimento, porque a gente só consegue fazer isso quando a gente conhece o outro, quando a gente se permite ter essa escuta sensível, não é? E respeita aquilo que o outro tem a dizer. Eu desejo um bom diálogo na sua relação em família e peço que você possa estar sugerindo temas novos, que você visite os nossos canais no Facebook, no Instagram e também no YouTube, indicando um amigo ou uma amiga que possa estar se beneficiando com o que nós trouxemos aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima!